Pessoal do meu coração, tudo bom com vocês? Se sim, bem. Se não, é isso aí mesmo, né? Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast. Eu espero muito que vocês estejam bem e que vocês possam aproveitar bastante esse episódio que surgiu de um assunto meio do nada, mas que é muito legal e muito bom para, digamos, a nossa reflexão de hoje será sobre um tema muito específico, que é o título do podcast hoje, saudade. Mas, dito isso, vamos primeiro nos questionar um pouco sobre essa questão da falta. A falta como algo que nos move, né? Então, a gente sempre tem essa questão da falta em algum momento da nossa vida. Seja falta de alguém, de algum ente querido, do outro, né? Para a psicanálise, né? A falta ela é vista como algo que move um desejo, né? Então, assim, a falta não é apenas dor, ela também é aquilo que impulsiona o desejo. Ou seja, ela é o que faz a gente criar vínculos, né? Movimentar a nossa vida. E assim, é muito interessante tudo isso. E isso que eu tô falando é de Freud, né? E Lacan acreditava que o desejo ele nasce a partir da falta em si, né? Ou seja, o ser humano ele é incompleto, né? Em todos os sentidos da vida, né? A gente sabe que é isso. Desejamos porque algo nos falta, basicamente, né? E eu comecei sem falar, mas iria, por que você tá falando sobre desejo, falta e tudo mais, e isso tudo aí? Bem, meus queridos, eu queria falar um pouco, na verdade, sobre a saudade em si, mas porque eu sou completamente viciado em Frieren, se alguém já ouviu, fica uma dica muito bom esse anime, por sinal. Ele traz uma questão do luto e da compreensão da sua existência no mundo e de como o tempo ele passa de uma forma que não necessariamente para aquela personagem como uma elfa que já viveu há mais de 1000 anos é da mesma forma como nós seres humanos apreciamos o tempo, o agora, o aqui e agora no caso. Ela não tem essa questão no costume de apreciar as coisas. Para ela, 2 anos, 10 anos é como se para a gente fosse 3 meses, né? O que para ela, essa proporção, essa amplitude de tempo e espaço para ela não é tão prejudicial quanto para nós seres humanos. E isso é muito interessante, porque a falta, ela é vivida e experimentada. Na ideia central do anime, ela se baseia muito numa questão de luto, de perseverança, de encontro com o outro, aquilo que você não consegue mais ter. E é muito engraçado, porque apesar de ser uma elfa, de ter grandes habilidades, grandes poderes, a sua estrutura socioemocional, ela não é consolidada. Não existe essa relação emocional, de fato, assim, igual nós, humanos. Nós, seres humanos, somos muito momentâneos, então nós queremos tudo a todo momento. A gente se move por algo que inflama a gente, como se algo que permitisse que criássemos vínculos e memórias, porque só assim nós vamos continuar vivendo para aquelas pessoas. Já nessa perspectiva, nesse anime com os elfos, não é nesse sentido, né? Eles vão por um viés de que eles vivem tantos e tantos e tantos anos que eles perderam até, um pequeno spoiler, até a capacidade de reprodução, de não querer se envolver emocionalmente com ninguém. Isso é muito interessante porque isso vai além de muitas outras questões, a questão da falta até do emocional também, né, deles. Mas a ideia central aqui é
é essa falta no sentido de perda de alguém. A protagonista, Frieren, ela perde alguém muito importante para ela, só que ela não sabe isso ainda. Ela sabe só depois, quando ele parte, o quão importante ele foi, não só para ela, mas para muitas pessoas, mas que para ela, ela poderia ter aproveitado mais o tempo com essa pessoa. E esse é o ponto que eu quero chegar. E encontrar a melhor palavra para isso seria saudade. Nossa língua, que não existe tradução em outras línguas, é uma emoção, um sentimento que é não se algo que você sabe que talvez não volte mais, ou que é algo que já passou e que você tem muito afinco. Entendem? A relação, né, que eu falo do desejo e da falta é isso, de Freud, né? Esse desejo de algo, que algo seja para sempre, que algo seja infinito. Mas a gente sabe que não é, infelizmente, né? E quando a gente fala numa questão fenomenológica, né, sobre fenômenos do acontecimento, aí nós temos vários tipos de fenômenos, né, mas eu estou me baseando nas ideias da psicologia, né, da psicologia humanista, no caso, de Martin Heidegger, de Sartre, enfim, de várias. A ideia central é que a gente tenha essa falta como experiência vivida, né? Falta é sentida no existir, ou seja, a gente existe. Somos seres no mundo, então a gente tem uma questão com a existência. E às vezes existe esse vazio existencial que a gente não sabe muito bem o que acontece. E eu vou colocar esse vazio existencial não é dessa forma como eu deveria colocar exatamente assim, mas vamos supor a falta, a finitude de coisas que não tem como a gente ter, né? A falta surge porque existimos no tempo. E isso é muito interessante. A gente tem essa falta, essa amplitude de saudade, de perca, né? E isso é um luto, né, que a gente carrega. Carregamos muitos lutos na nossa vida, né? Por muito tempo. E, e essa é a questão, né? A falta é ausência, a falta pode ser um desejo, a falta pode ser um vazio, né? Uma saudade, uma perda, incompletude, muitas outras questões. O tempo, ele cria as perdas e que a maioria das coisas são passageiras. E a saudade, ela nasce de uma experiência temporal com aquilo que a gente já não tem mais contato ou com aquilo que a gente já não pode mais tocar, né? É um tópico muito sensível. A gente cria momentos muito especiais. E esse é o fato de que eu trouxe é, Frieren para falar sobre isso. Porque em Frieren a gente tem essa ideia que a falta ela traz dor, traz sofrimento, mas ela traz uma outra coisa também. Ela traz uma visão, a memória daquilo que já foi, daquilo que não vai mais ser e daquilo que poderia ter sido também. Mas eu não vou falar sobre isso. A falta e esse impulso de que ela traz, no caso, esse impulso de nos mover. É muito interessante que algumas pessoas elas têm um receio e um medo de fazer coisas novas ou de experimentar coisas porque ou de terem algum tipo de relação com outras pessoas porque elas sabem que no final talvez elas não fiquem mais juntas ou aconteça algo ou algo assim. E sim, tem gente que pensa assim. E eu super entendo. Porém, nós temos que entender que a falta é uma condição humana do ser humano. Não que dos outros seres também não sejam, né? Porque eles também sentem. E isso é o mais interessante. E o Freire nos traz uma perspectiva de falta e de
luto muito interessante e a narrativa ela constrói tudo muito conectado e muito amarrado em um fluxo tão é, gostoso de assistir que a gente fica hipnotizado pela simplicidade da obra e de como ela trabalha questões muito pesadas e muito sensíveis aos nossos olhos de forma leve, de forma que seja natural, de forma que a gente entenda que existe a perda e a perda é inevitável, né? Enquanto existir isso, nós, como seres que vamos ter uma finitude, a perda é inevitável. E qualquer tipo de perda, né? Desde um cachorrinho, de um ente querido, de uma planta que morreu, de o seu computador que pifou, ou de qualquer outra coisa que basicamente possa ter a ver com um luto. E é muito interessante mesmo. Eu já falei isso mais de 5 vezes aqui nessa palavra, nesse episódio. Sim, mas é isso mesmo. Meu jeitinho de ser. Bom, mas é muito interessante, sim, porque eu estava num grupo de estudos que eu fiz com umas colegas maravilhosas. E a gente está lendo um livro maravilhoso também, que fala exatamente sobre questões, né, da abordagem humanista, né, e como que isso é trabalhado na clínica. Mas para além disso, e para voltar ao meu tópico inicial que eu falei sobre essa questão da jornada, a Frieren, ela começa a entender que ela começa a valorizar os melhores momentos e os momentos bons para aquelas pessoas que ela está vendo crescer, está vendo que o tempo está passando e que ela não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu no passado. Ela quer tentar mudar. E ela enxerga isso. E isso é o mais bonito, porque a gente percebe uma evolução gradativa dela. Gradativa. E, basicamente, ela aprende que, por mais difícil às vezes que seja de compreender, por que que os humanos às vezes são tão emotivos ou, digamos, intensos com os seus sentimentos e suas emoções, ou que na verdade deveriam ser, pois é exatamente isso. Eles têm um tempo limitado de vida. Nós temos um tempo limite de vida. Nós não vivemos para sempre. A gente vive nesse mundo e a gente se preocupa tanto com as questões desse mundo, num sentido de preocupamos tanto o que nós, o que a nossa imagem, o que isso, o que aquilo, sendo que às vezes a gente perde muito da nossa vida, ou praticamente quase toda a nossa vida, em função de outro e esquece de nós, que nós somos completos. Nós somos completos da maneira que a gente é. E não é para romantizar que, então eu sou uma pessoa horrível. Mas não é nesse sentido. É no sentido de somos seres completos. Em base, sim, nós somos seres completos. Mas sempre existe algo que nos falta, na verdade. E em Frieren também é assim. Apesar delas conseguir se manter nessa linha de pensamento, de entender algumas questões dos humanos, de como que eles vivem, compreender isso, aquilo, ela ainda sente dificuldade em como seres tão inferiores, ou não inferiores no sentido de menos do que ela, mas no sentido de inferiores de tempo de vida, conseguirem aproveitar tão melhor a vida quanto ela aproveitou nesses todos 1000 e poucos anos que ela viveu. Não é interessante? Então, o que eu deixo para vocês é o seguinte: a falta é uma condição humana. O ser humano vive perdas. A gente nunca está completamente preenchido, né? A gente tem sempre em busca de algum sentido da vida, de um vínculo, de uma construção, do outro como forma de algo que vai preencher o nosso finito, infinito espaço vazio. E, na verdade, não é para trazer uma grande reflexão nesse episódio, apesar de talvez eu ter trago, mas é entender que nós somos partes de algo
muito maior às vezes do que a gente pensa. E você entender tudo o que acontece e aconteceu até esse momento da sua vida possa ser uma coisa grandiosa. Olha quanto você já fez em tão pouco tempo e que pessoas às vezes nem sonham em fazer porque estão presas em um sistema que elas sempre querem algo que às vezes elas não vão ter. E a gente vê que às vezes algumas pessoas são tão felizes nas coisas assim do dia a dia e tudo mais. Não é romantizar pobreza nem nada disso, gente. Quando eu falo coisas simples do dia a dia, é coisa simples, por exemplo. A pessoa ela é grata ou ela é feliz. Grata foi uma palavra muito forte, retiro o que eu disse. Mas é uma pessoa muito feliz e eu acho que a gente entender que somos imperfeitos, somos pessoas que precisamos de evolução constante e que isso faz parte da nossa vida. As perdas e as vivências fazem parte da nossa vida. Através delas que a gente consegue se reerguer e se impulsionar para entender como que isso está me fazendo neste momento. Ou melhor, vamos rebobinar. Como que isso me impulsiona a fazer algo para mim? Ou como que isso me impulsiona para que eu busque algo ou que eu veja a vida de outra forma, não numa questão romântica que eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, mas de uma questão que às vezes a gente pode parar um pouco e olhar mais pra gente. Nós vivemos num mundo muito, né, com grandes abundâncias, ganâncias e nesse sentido de a gente sempre quer preencher esse vazio, sempre quer preencher esse vazio. Mas o que seria esse vazio? O que seria essa falta? O que seria essa falta na nossa vida? E sim, essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês. O que seria essa falta tão grande que existe dentro de nós, que faz com que a gente sempre queira mais e mais e mais, e que a gente nunca pare de buscar? Nossa, seria. Você abriu lacunas, lacunas, lacunas. Meu cérebro está fritando. Muito bem. Era para isso mesmo que eu queria fazer isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o meu quase raciocínio completo sobre isso. Freire mostra uma visão muito diferente de como ela vê pessoas que se dão mais atenção para os pequenos momentos da vida, porque elas sabem que elas têm aqueles momentos. Elas não têm todo o tempo do mundo, elas têm um tempo determinado. E que também o que nós fazemos com esse tempo determinado, às vezes não é algo tão legal da gente fazer com a nossa própria vida. No sentido de, às vezes a gente perde tempo, tanto tempo tentando entender o que o outro, ou querendo saber o que o outro pensa ou age, ou você falaria ou agiria da nossa forma, que a gente esquece de que, e como eu me coloco nesse lugar? O que que eu quero? O que que eu vou fazer agora? Não quero que o outro vai pensar, o outro ele é o outro e você. Quando que você vai tomar as responsabilidades da sua vida, da sua existência nesse momento do agora, nesse momento agora da sua vida? Hein? A gente está esperando esse momento chegar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio bem reflexivo. Muitas lacunas abertas, muitas lacunas abertas. Meu cérebro está fritando. Não se preocupe, pequeno gafanhoto. O meu também está fritando muito, inclusive. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, até a próxima e fiquem ligados, porque quem sabe eu não posto outro episódio aí na semana que vem, né? Mas se não sair, na próxima sai. Pode ter certeza disso. Um beijo e até mais. Tchau.